Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. Talvez não da forma como aconteceu, nem com o gosto metálico de pavor que senti naquela noite. Mas eu sabia. Lindalva não era burra. Pelo contrário, era esperta, observadora e extremamente meticulosa. A perfeição dela era sufocante. Se eu chegasse em casa 1 minuto além do previsto, ela notava. Se eu trocasse a marca do desodorante, ela percebia. Então, por que diabos achei que conseguiria enganá-la para sempre? A verdade é que Elsa me fez esquecer disso tudo. Ela era o oposto de Lindalva. Onde minha esposa era previsível, Elsa era impulsiva. Onde Lindalva organizava a vida em listas, Elsa queimava planos para viver o agora. Com ela, eu sentia o coração bater mais rápido, sentia que estava vivo, mas a adrenalina de estar com Elsa fez com que eu abaixasse a guarda, e foi nesse descuido que tudo desmoronou. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu saí do trabalho e fui direto para o apartamento de Elsa. O cheiro dela, uma mistura de perfume floral e cigarro, já me entorpecia antes mesmo de eu tocá-la. O problema foi que perdi a noção do tempo. Talvez tenha sido a forma como ela me puxou para a cama sem dizer uma palavra. Ou talvez tenha sido o vinho barato que bebemos direto da garrafa, enquanto ríamos de algo que já nem lembro mais. Quando finalmente olhei o relógio, vi que estava mais de 1 hora atrasado. Vesti-me às pressas, ignorando o olhar zombeteiro de Elsa. Você tem que parar de agir como se ela fosse um monstro, disse ela, acendendo um cigarro. Você não entende? Entendo, sim. Ela pode ser esperta, mas você acha que ela teria coragem de fazer alguma coisa? Lindalva não parece o tipo de mulher que suja as mãos. Eu quis acreditar naquilo. Talvez, no fundo, eu até acreditasse. Mas algo dentro de mim se revirou de um jeito estranho quando Elsa disse aquelas palavras. Saí do apartamento dela e dirigi de volta para casa. A cidade estava silenciosa, as ruas vazias. Era como se tudo estivesse suspenso no tempo, como se o próprio universo segurasse a respiração para o que estava prestes a acontecer. Quando estacionei na garagem e entrei em casa, o silêncio foi a primeira coisa que me incomodou. Lindalva sempre deixava alguma música suave tocando, mesmo quando já estava dormindo. Mas naquela noite, nada. Nem o som dos passos dela, nem o ruído da televisão ligada no quarto. Fechei a porta atrás de mim, sentindo um calafrio subir pela nuca. Lindalva, chamei, minha voz ecoando pelo corredor. Nada. Fui direto para a cozinha. Precisava de um copo d'água, algo que me fizesse recuperar o foco. Mas quando abri a geladeira, o que encontrei ali me fez perder o fôlego. Um pote de vidro. Dentro dele, um dedo. Não era apenas um pedaço de carne pálida flutuando no líquido amarelado. Era algo muito pior. No dedo havia um anel de prata. O anel que eu mesmo tinha dado para Elsa no mês passado. Senti um nó no estômago. Meu peito subia e descia em respirações curtas e irregulares. Então, antes que eu pudesse reagir, ouvi uma voz atrás de mim. Gostou do presente? Virei-me devagar. Lindalva estava parada na porta da cozinha, segurando uma faca. O rosto dela estava calmo, sereno até, mas os olhos brilhavam com algo que nunca vi antes. E então eu soube. Eu nunca a tinha conhecido de verdade. Meu corpo inteiro ficou tenso. A faca na mão dela parecia uma extensão do próprio braço, como se tivesse nascido para segurá-la. O silêncio pesava tanto quanto o ar carregado de umidade, e tudo dentro de mim gritava para correr. Mas eu estava paralisado. Minha mente se recusava a aceitar o que via, não podia ser real.
O dedo dentro do pote, o anel, o sorriso discreto de Lindalva, como se estivesse esperando minha reação, saboreando meu medo. Tentei controlar minha respiração, mas o coração martelava tão forte que parecia querer pular para fora do peito. Engoli em seco, buscando alguma desculpa, alguma saída, mas minha garganta estava seca. Lindalva, o que é isso? Murmurei, tentando não demonstrar o pânico que subia pela espinha. Ela inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse avaliando a pergunta, e então deu um passo à frente. Você sempre achou que eu não sabia, não é? Sempre achou que podia sair por aí, brincar de marido perfeito, enquanto se esgueirava pelas sombras, feito um rato. Mas ratos sempre acabam presos em armadilhas. A voz dela era fria, sem pressa, como se estivesse saboreando cada palavra. Meu olhar voltou para o pote na geladeira. Aquilo não podia ser verdade. Elsa devia estar bem. Talvez fosse um truque, uma ameaça. Talvez Lindalva tivesse encontrado o anel de alguma outra forma. Mas e se não fosse? E se Elsa realmente estivesse... Senti um gosto ácido subir pela garganta. Eu precisava sair dali. Com um movimento lento, dei um passo para trás. Mas Lindalva notou e ergueu a faca. Nem pense nisso. Seus olhos brilharam com algo que me fez congelar. Sabe o que é engraçado? Você sempre me achou previsível, sempre achou que eu era meticulosa, metódica, incapaz de qualquer impulso. Mas isso só significa que quando eu faço alguma coisa, faço direito. O sangue gelou em minhas veias. Cada célula do meu corpo gritava para correr, mas minha mente trabalhava em outra direção. Se eu tentasse fugir agora, ela atacaria. Eu precisava ganhar tempo. Eu errei, soltei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu fui um idiota. Mas não precisa ser assim. A gente pode conversar, resolver isso. Ela riu. Não uma risada histérica ou forçada, mas uma risada curta, seca, carregada de desdém. Conversar? Resolver? Você já resolveu tudo quando decidiu que eu era burra o suficiente para não perceber. A lâmina brilhou sob a luz fraca da cozinha. Elsa pediu desculpas. Acho que, no fundo, ela acreditava que isso ia salvá-la. Você acha que foi o suficiente? Meu estômago se revirou. A maneira como ela disse aquilo, como se já tivesse passado do ponto de qualquer hesitação. A adrenalina queimava em minhas veias. Eu precisava agir rápido. Olhei para a bancada, procurando algo que pudesse usar, mas Lindalva percebeu, nem tente. Ela estava perto o suficiente para que, se eu fizesse um movimento errado, não teria chance. A tensão era insuportável, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Minha mente trabalhava em 1000 possibilidades, cada uma terminando em sangue. Eu precisava distraí-la, precisava de uma abertura. Eu nunca quis te machucar. Soltei, sentindo a mentira queimar minha língua. Eu fiz uma escolha errada, mas eu te amo, sempre te amei. Seus olhos se estreitaram. Por um segundo, apenas um segundo, ela hesitou, e isso era tudo que eu precisava. Agarrei o pote dentro da geladeira e o atirei na direção dela. O vidro se estilhaçou no chão, espalhando cacos e um líquido pegajoso que cheirava a conservante. Lindalva recuou por reflexo e foi o suficiente. Disparei para o corredor, meus pés deslizando nos cacos, o coração disparado. Ela gritou algo, mas não parei para ouvir. Tudo o que importava era a porta. A sala estava escura, os móveis um borrão na minha visão periférica, mas eu já conhecia o caminho. Meus dedos alcançaram a maçaneta no instante em que senti uma dor lancinante atravessar meu ombro. O impacto quase me fez cair. A lâmina entrou e saiu rápido. Um golpe preciso, mas profundo o bastante para me fazer gritar. Cambaleei, minha visão piscando por um segundo, mas mantive o foco. Não podia parar. Joguei meu peso contra a porta, girando a chave com dedos trêmulos.
Consegui abri-la um instante antes de sentir Lindalva agarrar meu braço. Ela puxou com força, tentando me trazer de volta, e eu soube que, se ela conseguisse, eu não sairia dali vivo. Com um último impulso, me soltei e corri para fora. A noite estava fria, mas eu mal sentia o ar cortando minha pele. Meus pés batiam contra o asfalto enquanto eu corria sem olhar para trás. O som da respiração ofegante ecoando na minha cabeça. Eu precisava de ajuda. Precisava sair dali, mas cada passo que eu dava, o sangue encharcava mais minha camisa. Minhas forças estavam se esvaindo. Meu carro estava perto. Se eu conseguisse chegar até ele, cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O ombro latejava e o sangue quente escorria pela minha lateral, grudando a camisa no corpo. Mas eu continuei. Meus olhos cravaram no carro à frente. Minha única chance de escapar. Só mais alguns metros. Só mais um esforço. Atrás de mim, o som da porta batendo ecoou na noite silenciosa. Olhei de relance e vi Lindalva parada na soleira da casa. A faca ainda estava em sua mão, o rosto sereno, como se nada daquilo fosse fora do normal. O jeito como ela me observava, calma e imóvel, me fez sentir algo pior do que medo, um arrepio profundo de compreensão. Ela não estava com pressa, não precisava correr atrás de mim, porque no jogo dela eu já tinha perdido. Meus dedos trêmulos puxaram a maçaneta do carro, trancado. Merda! Minha outra mão foi para o bolso, tateando desesperado por algo que não estava lá. As chaves. Onde estavam as chaves? Meu coração pulou no peito quando me lembrei. Na cozinha. Estavam na maldita bancada da cozinha. A respiração ficou presa na garganta. Olhei ao redor. A rua estava vazia. Nenhuma casa com luz acesa. Nenhum sinal de vida. Um desespero crescente se espalhou pelo meu peito. Sem o carro, sem vizinhos acordados, sem ninguém para ouvir meus gritos, eu estava sozinho. Os passos dela começaram, lentos, precisos, cada um soando mais alto do que deveria na calçada de pedra. Ela caminhava em minha direção sem pressa, o brilho frio da lâmina oscilando sob a luz dos postes. Você sempre achou que podia fugir das consequências, não é? A voz dela cortou o silêncio, carregada de algo que eu não sabia se era ódio ou satisfação. Mas fugir de mim? Você não tem mais para onde correr. Meus olhos varreram a rua novamente. Nenhuma saída, nenhum refúgio, minhas pernas estavam bambas, o sangue escorrendo mais rápido do que eu conseguia segurar. Eu precisava pensar, precisava agir, mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, ela avançou. O instinto gritou antes da razão. Joguei meu peso contra a lateral do carro, girando para o lado oposto no último segundo, desviando do golpe que teria aberto minha garganta. A faca raspou contra o metal do veículo, soltando um ruído agudo que me arrepiou dos pés à cabeça. Corri sem pensar, jogando-me para trás do carro, usando-o como barreira. Ela riu. Não um riso histérico, mas baixo, controlado. Acha que isso vai adiantar? Você está sangrando, perdendo forças. Logo, não vai conseguir nem ficar de pé. E ela estava certa. Meus músculos estavam falhando. A tontura aumentava. Não tinha muito tempo. Ela veio pela lateral, o olhar travado no meu. Recuei, tentando manter distância, mas a fraqueza me fez vacilar. Foi o suficiente. Ela avançou rápido e eu só tive tempo de erguer os braços. O impacto veio como um choque, o peso dela me empurrando contra o carro. A faca desceu. A dor explodiu na minha barriga. O mundo piscou em preto e vermelho. Eu gemi, minha visão turva captando o rosto dela tão próximo do meu que pude sentir seu hálito frio. Dói, não dói? Sussurrou. Eu quis responder, xingar, lutar, mas minha boca só conseguiu soltar um grunhido rouco. Minhas pernas dobraram, meu corpo cedeu, caí de joelhos. O chão parecia girar sob mim. O sangue encharcava minha roupa, pingava no concreto, e a faca
A faca ainda estava ali, cravada no meu corpo. Lindalva se agachou ao meu lado, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Você devia ter sido honesto comigo desde o começo, disse, a voz suave, quase carinhosa. Eu teria entendido, teríamos resolvido de outro jeito. Meus lábios se abriram, mas nada saiu. Tudo estava ficando longe, e então senti a faca ser arrancada. A dor foi tão violenta que achei que fosse apagar. Meu corpo caiu de lado, um gemido fraco escapando. O céu acima de mim parecia girar, as luzes dos postes piscando em padrões desconexos. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Meus músculos não respondiam mais. Lindalva suspirou ao meu lado. Sabe, eu esperava mais de você. Pensei que lutaria mais. Ela ergueu a lâmina, agora suja do meu sangue, observando-a como se estivesse refletindo. Mas, no fim das contas, você sempre foi previsível. E então, o mundo ficou escuro. Acordei com um solavanco. O cheiro de ferro e suor enchia meu nariz. E meu corpo inteiro parecia feito de chumbo. Eu não sabia quanto tempo havia passado. Meu peito ardia, minha cabeça latejava e, quando tentei me mover, uma dor lancinante percorreu meu abdômen. O carro se movia. Eu estava dentro dele. A luz fraca dos postes passava em flashes pela janela, criando sombras que dançavam no interior do veículo. O motor roncava baixo e o asfalto vibrava sob nós. Então, ouvi o som da respiração dela. Virei a cabeça com dificuldade. Lindalva dirigia com calma, uma mão no volante e a outra apoiada na perna. Seu rosto estava sereno, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse sangue no banco, no painel, na roupa dela. Ela me notou pelo retrovisor e sorriu. Você finalmente acordou. Minha boca estava seca. O gosto amargo de bile e ferro ainda estava ali, preso na garganta. Tentei falar, mas minha voz saiu apenas como um sussurro áspero. Onde? Estamos quase chegando, disse ela, sem tirar os olhos da estrada. Eu não podia te deixar ali. Seria muito óbvio, e você sabe como eu sou. Cuidadosa. O medo se espalhou como um veneno pela minha corrente sanguínea. O que ela queria dizer com isso? Para onde estávamos indo? Meu corpo doía demais para lutar, minha mente estava nebulosa, mas por instinto comecei a mover meus dedos, tentando recuperar alguma força. Precisava de um plano. Por quê? Não me matou lá. Minha voz saiu arranhada, fraca. Ela suspirou, como se a pergunta fosse ingênua. Ah, meu bem, se fosse só sobre você, teria sido fácil. Mas você não é o único que precisa aprender uma lição. Elsa, a compreensão me atingiu como uma segunda facada. Ela ainda estava viva. Ou pelo menos Lindalva queria que eu acreditasse nisso. A estrada começou a mudar. As luzes dos postes foram ficando mais espaçadas. E o carro sacudiu quando saímos do asfalto para uma estrada de terra. Árvores começaram a surgir dos dois lados, galhos retorcidos se arqueando como dedos sobre nós. Tentei mover o braço. Uma pontada de dor quase me fez desmaiar de novo. O sangue seco endurecia minha camisa contra a pele. Cada respiração parecia areia sendo rasgada pelos pulmões. Mas eu não podia apagar agora. O carro parou. Lindalva desligou o motor e ficou em silêncio por um momento, olhando para a escuridão à frente. Depois, se virou para mim. O olhar dela era diferente agora. Menos cruel, mais resignado. Você me forçou a fazer isso, disse ela, baixinho. Eu te amava, mas você me fez virar isso. Minha cabeça girava. Eu tentei me sentar e ela apenas observou, como se estivesse esperando para ver até onde eu conseguiria ir. A porta do motorista se abriu. O frio da noite invadiu o carro quando ela saiu, contornando o veículo lentamente. Meu coração batia fraco, mas rápido. Eu não sabia o que vinha a seguir.
Tudo que sabia era que não podia deixar acontecer. A maçaneta da minha porta se moveu. Ela a abriu devagar, a faca agora na mão outra vez. Eu senti o cheiro da terra úmida, do mato esmagado sob os pneus. Vai ser mais fácil se não lutar, disse, com uma ternura quase maternal. Foi aí que fiz o único movimento que ainda me restava. Usei toda a força que me restava na perna e chutei a porta com tudo. Ela foi pega de surpresa. A pancada a jogou para trás e eu caí para fora do carro, batendo de lado na terra dura. A dor explodiu em meu abdômen e por um segundo achei que fosse desmaiar. Mas então ouvi o som da faca caindo perto de mim. Não pensei, apenas agi. Meus dedos encontraram a lâmina fria no chão antes que ela pudesse reagir. Lindalva recuou, surpresa. Pela primeira vez, o olhar dela vacilou. Eu me levantei com dificuldade, trêmulo, sentindo o gosto de ferrugem na boca. A faca pesava em minha mão. Acabou, murmurei, sem saber se dizia para ela ou para mim mesmo. Lindalva me estudou por alguns segundos. Seus olhos se estreitaram, analisando, calculando. Então, um pequeno sorriso curvou os cantos de sua boca. Ela deu um passo para trás, depois outro, e mais um, até que seu corpo sumiu na escuridão da floresta. Eu não tive forças para ir atrás. Meus joelhos cederam e caí de volta ao chão, a lâmina ainda apertada na mão. Meus pulmões doíam, meus olhos piscavam pesados, mas eu estava vivo e Lindalva estava solta. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Sempre achei que confiança era a base de qualquer relacionamento. E, durante os 6 anos em que estive casada com o Guilherme, nunca senti necessidade de duvidar dele. Nossa vida era estável, tranquila, quase previsível. Íamos ao trabalho de manhã, jantávamos juntos à noite, assistíamos a alguma série antes de dormir. Tudo no nosso casamento parecia funcionar bem, sem grandes surpresas ou turbulências. Pelo menos era o que eu pensava. A primeira rachadura nessa ilusão apareceu numa terça-feira comum. Eu estava dobrando roupas no quarto quando percebi um pedaço de papel caído no bolso de uma das calças do Guilherme. Peguei sem pensar muito, achando que era um recibo ou algo do tipo, mas, quando abri, vi um nome escrito à mão, Marcelo. Abaixo do nome, um número de telefone. Meu coração acelerou. Guilherme nunca foi de anotar coisas assim. E, se precisasse de um contato, colocaria direto no celular. Fiquei parada ali por alguns segundos, sentindo um aperto estranho no peito, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um colega de trabalho, um cliente, alguém sem importância. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Não perguntei nada a ele naquela noite. Me senti ridícula por sequer cogitar que aquilo pudesse significar algo. Mas conforme os dias passavam, o bilhete parecia crescer dentro da minha cabeça, como uma semente de dúvida que eu não conseguia arrancar. Foi só depois de uma semana que finalmente tomei coragem para ligar. Anotei o número e disquei, o coração batendo forte. Chamou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era masculina, levemente rouca e soava surpresa, quase cautelosa. Oi, minha garganta secou. Quem fala? Houve uma pausa. Quem tá perguntando? Meu estômago revirou. Aqui é a Camila. A linha ficou muda, senti meu peito apertar. Você conhece o Guilherme? O silêncio do outro lado me deixou gelada. Então, a ligação caiu. Fiquei olhando para a tela do celular, o coração martelando contra as costelas. Quem diabos era esse cara? Por que desligou? Naquela noite, eu mal consegui dormir. Guilherme percebeu meu nervosismo, perguntou se eu estava bem, mas eu apenas forcei um sorriso e disse que sim.
O olhar dele parecia genuíno, carinhoso, e por um momento quase me convenci de que tudo era coisa da minha cabeça. Mas então começaram os telefonemas. O primeiro veio 2 dias depois. O número era desconhecido, e quando atendi, ninguém respondeu. Ouvi apenas uma respiração pesada, distante. Depois, a ligação caiu. O segundo veio à noite. O mesmo padrão. Silêncio. Respiração. Fim da chamada. No terceiro, alguém sussurrou meu nome antes de desligar. A essa altura, eu já estava à beira do colapso. Tentei falar com Guilherme sobre o bilhete, mas ele riu, dizendo que devia ter sido algo irrelevante, talvez um número que alguém lhe passou no trabalho. Perguntei se conhecia algum Marcelo, e ele disse que não, sem hesitar, mas ele estava mentindo. Na manhã seguinte, esperei ele sair para o trabalho e fui até o escritório em casa. Vasculhei as gavetas, os documentos, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. E foi ali que encontrei a primeira peça real desse quebra-cabeça. Um contrato de aluguel, no nome de Guilherme, para um apartamento do outro lado da cidade. Meus dedos tremiam enquanto eu lia os detalhes. O contrato tinha sido assinado há 3 meses. 3 meses. Engoli em seco. Se aquilo era um esconderijo para um caso, por que ele não tinha simplesmente me deixado? Por que manter uma vida dupla? De repente, Marcelo não parecia apenas um amante. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu poderia ter esperado Guilherme chegar e confrontado ele de imediato. Mas alguma coisa me dizia que, se ele já estava mentindo, ele mentiria de novo. Então, fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Peguei o endereço do contrato, chamei um carro por aplicativo e fui até lá. O prédio era antigo, num bairro que eu mal conhecia, com janelas estreitas e uma fachada descascando. Meu coração disparava conforme me aproximava da portaria. Não havia porteiro, só um interfone quebrado. A porta estava mal fechada. Entrei, o corredor exalava mofo, e o silêncio era quase sufocante. O apartamento alugado ficava no 3º andar, no fim do corredor. Parei diante da porta, hesitei, mas minha curiosidade era mais forte do que o medo. Girei a maçaneta, destrancada. Entrei. O cheiro de cigarro velho e umidade me atingiu imediatamente. O lugar estava quase vazio, sem móveis, como se fosse usado apenas de passagem. Na sala, uma única poltrona velha e um cinzeiro cheio. Fui até o quarto. Nada além de um colchão no chão e uma mochila jogada no canto. Meu coração batia descompassado. Algo estava muito errado ali. Foi quando ouvi um barulho na cozinha. Meus músculos travaram. Um estalo, como se algo tivesse caído. Engoli em seco. Respirei fundo e avancei. Ao virar o corredor, vi uma porta entreaberta. Empurrei devagar e senti um cheiro forte, ferroso. Meu estômago revirou antes mesmo de ver. No chão, um plástico preto manchado de vermelho. Sangue seco. Muito. Meu corpo congelou. Meus olhos foram atraídos para algo que tentaram esconder debaixo do balcão. Um saco grande, como os que se usam para lixo, mas amarrado com fita adesiva. O cheiro vinha dali. Minhas mãos tremiam quando dei um passo à frente. O ar parecia pesado. Foi quando um telefone tocou, me arrancando do transe. Um celular vibrou dentro da mochila largada. Fui até lá, mãos suadas, garganta seca. Peguei o aparelho e vi o nome na tela. Guilherme. Meu corpo inteiro se arrepiou. O som cessou e uma notificação surgiu na tela. Precisamos nos livrar disso logo. Não pode continuar aí. Meu estômago despencou. O sangue martelava nos meus ouvidos. Guilherme, meu marido, aquele que dormia ao meu lado todas as noites. Saí daquele apartamento quase tropeçando nos próprios pés. Meu peito queimava, minha mente gritava, mas eu não podia entrar em pânico. Precisava pensar. Precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde. Naquela noite,
Fingi normalidade. Jantamos juntos, conversamos sobre coisas banais. Mas eu via cada gesto dele com outros olhos. Suas mãos, suas expressões, como se estivesse analisando um estranho. Quando ele dormiu, peguei seu celular. O coração quase parou quando encontrei mensagens apagadas recentemente. Mas uma coisa ficou, um contato salvo apenas com um M. Marcelo, meu sangue gelou. E então, eu soube. Eu estava casada com um assassino. Minha cabeça girava, a verdade se formando como uma sombra sufocante ao meu redor. O homem com quem estava casada, além de me trair com outro homem, ele também era um assassino. Guilherme não era quem eu pensava, e, se eu quisesse continuar viva, precisava descobrir até onde isso ia. Passei o dia agindo normalmente, mas por dentro, tudo em mim gritava. Observei cada movimento dele com cautela, cada olhar que me lançava. Ele suspeitava de algo? Será que sabia que eu estive naquele apartamento? Esperei até estar sozinha para pegar o celular e ligar novamente para Marcelo. O telefone chamou até cair na caixa postal. Tentei de novo e nada. Meu coração disparava, meu corpo estava tenso, como se a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. Então, resolvi arriscar e mandei uma mensagem. Marcelo, sei quem você é. Precisamos conversar. É sobre Guilherme. Sei o que vocês fizeram. A resposta veio segundos depois, e meu sangue gelou ao ver as reticências na tela, indicando que ele estava digitando. Quem é você? Engoli em seco. Sou a esposa dele. Dessa vez, ele não hesitou. Onde você está? Nos encontramos em um bar decadente no centro da cidade. Assim que entrei, vi um homem sentado no canto, de boné baixo, as mãos inquietas sobre a mesa. Me aproximei e ele levantou o olhar, analisando-me com desconfiança antes de perguntar se eu era a Camila. Assenti, sentindo meu peito queimar de ansiedade e medo. Ele olhou ao redor, como se certificando de que não éramos observados. E então sussurrou que eu não devia tê-lo procurado. Minha paciência estava no limite. Cruzei os braços e encarei ele nos olhos, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava ser possível. Eu encontrei o apartamento. Eu vi o que tem lá. Sei que o Guilherme está envolvido. Me diz agora o que vocês fizeram. Ele esfregou o rosto, visivelmente tenso, como se tentasse organizar os próprios pensamentos antes de falar. Foi um erro, murmurou. Eu não recuei. O que foi um erro? Ele passou a língua pelos lábios ressecados, hesitou por um segundo e então soltou as palavras que mudariam tudo. Matamos um homem. Meu coração parou. Um frio percorreu minha espinha e meu estômago revirou. Tentei manter a voz firme, mas senti minha garganta seca quando perguntei quem. O nome dele era Fábio. Ele chantageava o Guilherme há meses. Sabia de algumas coisas sobre o passado dele. Coisas que podiam acabar com a vida dele. Com a sua também. Meu sangue gelou. Minhas mãos estavam suadas, a mente processando tudo em uma velocidade impossível. Que tipo de coisas? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Marcelo me lançou um olhar que fez minha pele arrepiar. Ele já matou antes. A mesa pareceu se mover sob minhas mãos. O bar girava ao meu redor. O ar parecia mais pesado. O quê? Minha voz saiu baixa, quase inaudível. Marcelo respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e me encarou como se esperasse que eu já soubesse. O Guilherme não é quem você pensa. Acha que esse foi o primeiro? Eu tentei me afastar, mas ele me envolveu nessa merda. Agora estamos fodidos. Eu queria gritar, chorar, fugir dali, mas fiquei paralisada, sentindo cada peça se encaixar de maneira monstruosa na minha cabeça. Não era um crime isolado. Guilherme não era apenas um homem traindo sua esposa, nem alguém que havia cometido um erro. Ele era um assassino reincidente, e eu dormia ao lado dele todas as noites. A urgência tomou conta de mim. Eu preciso sair daqui.
murmurei, empurrando a cadeira para trás, minhas pernas tremendo ao tentar me levantar. Mas então eu vi. No fundo do bar, parado perto da entrada, estava Guilherme. Seu olhar encontrou o meu, e naquele instante soube que ele sabia. Eu estava em perigo. Meu corpo travou, um pânico frio rastejando pela minha pele. Guilherme não se mexia, apenas me observava do outro lado do bar, sua expressão ilegível, os olhos cravados em mim como se esperasse meu próximo movimento. O ar pareceu ficar mais pesado e por um momento eu esqueci como respirar. Marcelo percebeu minha mudança repentina e seguiu meu olhar. Seu corpo ficou rígido quando viu Guilherme. Merda, ele sibilou. Ele nos seguiu. Minhas pernas queriam correr, mas eu sabia que qualquer movimento brusco chamaria a atenção. Guilherme começou a andar lentamente em nossa direção, as mãos nos bolsos, seu rosto calmo demais para alguém que acabara de descobrir sua esposa conversando com seu cúmplice sobre um assassinato. A gente precisa sair daqui, Marcelo murmurou. Mas não havia saída fácil. Se tentássemos correr, ele nos pegaria antes mesmo de chegarmos à porta. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Guilherme parou ao lado da nossa mesa. Ele olhou para Marcelo por um instante. Depois se voltou para mim. Camila, ele disse, com a mesma voz tranquila que usava ao perguntar se eu queria café de manhã. A gente pode conversar? Sua calma era pior do que qualquer grito. Minhas mãos estavam suadas e eu sentia meu corpo inteiro em alerta, cada fibra minha dizendo para correr. Mas para onde? Olhei para Marcelo, esperando que ele tivesse um plano, mas ele apenas olhava para Guilherme como se estivesse diante de um animal selvagem prestes a atacar. Eu vi o apartamento. Minha voz saiu fraca, mas firme. Vi o que tem lá. Algo brilhou nos olhos de Guilherme e ele soltou um suspiro. Era o que eu temia. Ele balançou a cabeça, como se estivesse decepcionado. Como se tudo isso fosse culpa minha por não ter deixado passar. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos presos nos meus. Agora não tem mais volta. Minha pele arrepiou. Vamos sair daqui, Camila. Eu te explico tudo no caminho. Não, eu não podia ir. Se saísse com ele, não voltaria mais. Guilherme não deixava pontas soltas, e agora eu era uma delas. Marcelo percebeu minha hesitação e, em um movimento rápido, derrubou um copo na mesa, fazendo o vidro se estilhaçar no chão. Foi o suficiente para distrair Guilherme por um segundo, e naquele momento eu agarrei a oportunidade e corri. Ouvi Guilherme xingar, me chamar, passos atrás de mim, mas eu já estava na porta, empurrando as pessoas, saindo para a rua. O ar frio da noite bateu no meu rosto, mas eu não parei. Corri sem olhar para trás, minhas pernas ardendo, minha mente gritando. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava sumir. Encontrei um táxi parado no semáforo e praticamente me joguei dentro dele. Acelera. Eu implorei ao motorista, sem nem dar um destino. Quando olhei pelo vidro traseiro, vi Guilherme parado na calçada, me olhando, suas mãos ainda nos bolsos, como se já estivesse planejando seu próximo passo. Eu fui direto para a delegacia. Contei tudo, o apartamento, o corpo, as mensagens. Me ouviram, chamaram reforços, fizeram perguntas que eu nem conseguia responder direito. Foram até o apartamento naquela noite. Mas quando chegaram lá, não havia corpo, não havia saco preto, nem manchas de sangue, apenas um apartamento vazio. Não havia provas. Marcelo desapareceu. O telefone dele só dava desligado. Ele sumiu como se nunca tivesse existido. E Guilherme voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Como se ainda fôssemos um casal comum. Como se eu não soubesse quem ele era. Eu corri, me escondi, mudei de cidade, mas nunca consegui escapar de verdade, porque ele sempre me encontra. Uma mensagem, uma ligação, um carro parado na esquina.
Ele me deixa saber que está por perto, não fala nada, nunca tenta me machucar, mas me lembra que ele ainda está aqui e que eu sou a única pessoa viva que conhece seu segredo. Ele está esperando, e eu sei que, um dia, quando ele decidir que não quer mais correr riscos, ele vai me apagar também. Eu nunca fui um homem perfeito, nem um marido perfeito. Se você me perguntar agora, depois de tudo que aconteceu, se eu me arrependo, a resposta é óbvia. Mas o arrependimento não apaga os erros, não conserta o que foi quebrado. Tudo o que posso fazer é contar minha história e deixar que você tire suas próprias conclusões. Meu nome é Rodrigo e até um tempo atrás eu levava uma vida confortável. Casado há 6 anos com Maria, tínhamos uma rotina estável. Nada de extraordinário, mas também nada que me fizesse infeliz. Pelo menos era o que eu achava. O problema de viver tempo demais na estabilidade é que você começa a confundir monotonia com paz. E foi essa confusão que me fez abrir uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Tamires apareceu no meu caminho como um incêndio em uma floresta seca. Eu a conheci em um bar durante uma viagem a trabalho. Era para ser apenas uma conversa casual, um flerte inocente, mas quando percebi, já estava enredado no jogo dela. Ela tinha algo perigoso no olhar, um brilho que parecia me convidar a cometer erros. E eu cometi. No começo, era só um caso passageiro. Eu me convenci de que podia manter o controle, de que sabia onde estava pisando. Mas Tamires não era uma amante comum. Ela gostava de dominar o jogo, de me testar, de ver até onde eu iria por ela. Nunca pediu que eu largasse minha esposa, mas fazia questão de deixar claro que gostava de me ter em suas mãos. Sempre que eu tentava me afastar, ela aparecia de novo, me puxando de volta com uma palavra, um toque, um sorriso. Mas tudo tem um limite. Um dia, olhei para Maria e percebi que não queria perdê-la. Que por mais excitante que fosse meu caso com Tamires, aquilo não valia a pena. Decidi acabar com tudo. Mandei uma mensagem curta, direta. Isso precisa parar. Não podemos mais nos ver, e para minha surpresa, a resposta veio rápida e sem escândalos. Apenas um: tudo bem, vamos ter um último jantar, só para nos despedirmos direito. Aquilo me incomodou. Eu esperava raiva, gritos, chantagem, mas ela aceitou tão facilmente que por um momento me perguntei se eu realmente significava algo para ela. Talvez eu tivesse superestimado tudo. Talvez Tamires não fosse tão perigosa assim. Aceitei. O jantar aconteceria na minha casa. Maria não sabia de nada, claro, mas por algum motivo, Tamires insistiu para que minha esposa estivesse presente. Disse que queria conhecê-la, que precisava disso para seguir em frente. Soou estranho, mas concordei. Eu queria acabar logo com aquilo. Na noite marcada, preparei tudo para que fosse algo rápido. Quando Tamires chegou, trazia uma garrafa de vinho e um sorriso que me deixou desconfortável. Maria, ingênua, achou que era apenas uma amiga minha. Conversamos amenidades, comemos, bebemos, tudo parecia normal. Mas então veio o brinde. Tamires ergueu a taça, olhou para Maria e disse com um tom melancólico: ao amor, as escolhas erradas e as consequências. Eu não tive tempo de reagir. Alguns segundos depois, senti meu corpo ficando pesado, a visão turva. Maria tentou se levantar, mas caiu antes de conseguir dar um passo. Tamires apenas sorriu. Esperou que eu perdesse completamente a força e, antes que a escuridão tomasse conta, sussurrou em meu ouvido: o jogo só termina quando eu disser. Acordei com a cabeça latejando, a boca seca e um gosto metálico na língua. Minhas pálpebras estavam pesadas, mas aos poucos a visão foi se ajustando. Eu estava sentado em uma cadeira na minha própria sala de jantar, mas agora tudo parecia diferente.
A mesa, antes arrumada com taças e pratos elegantes, estava um caos. O vinho tinha se derramado, misturando-se a algo escuro no chão que meu cérebro, ainda lento, demorou a identificar como sangue. Tentei me mexer e percebi que estava amarrado. Meus braços estavam presos ao encosto da cadeira, as pernas atadas aos pés do móvel com algo grosso e apertado. Olhei para o lado e vi Maria na mesma situação. Seu cabelo desgrenhado caía sobre o rosto, os olhos arregalados e assustados. O pano amarrado em sua boca abafava seus gritos. Ela estava chorando. Foi então que a vi. Tamires estava de pé na nossa frente, vestida com a mesma roupa que usava no jantar, mas agora sem a máscara de normalidade. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, uma mistura de prazer e loucura. Na mão, segurava uma faca longa que girava lentamente entre os dedos, como se estivesse saboreando cada segundo. Finalmente acordaram, ela disse, sorrindo. Sua voz era doce, mas carregava um peso que fez meu estômago afundar. O que você fez? Minha própria voz saiu arranhada, fraca. O que eu fiz? Ela repetiu, como se estivesse surpresa pela pergunta. Deu alguns passos lentos, parando atrás de Maria. Deslizou a ponta da faca pelo ombro dela, fazendo minha esposa estremecer. Eu só quis garantir que você me ouvisse, porque você não escutou da última vez. Eu puxei as amarras com força, mas só consegui que elas cortassem ainda mais minha pele. A dor não importava. O que importava era Maria. O terror nos olhos dela me consumia por dentro. Você quer o quê? Dinheiro? Quer que eu peça desculpas? Minha mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma saída. Tamires riu baixo. Dinheiro? Rodrigo, eu não sou uma qualquer que você pode pagar e descartar. Não se trata de dinheiro, se trata de respeito, de poder. Você achou que podia me abandonar? Que eu simplesmente aceitaria e seguiria em frente? Ela se inclinou, trazendo o rosto para perto do meu. Eu sentia o cheiro dela. Um perfume que antes me atraía, mas agora só me enojava. Eu já sei como essa história vai terminar, ela sussurrou. A pergunta é, qual de vocês vai viver para contar? Meu sangue gelou. Tamires se afastou e caminhou até a cozinha. O barulho de gavetas sendo abertas e fechadas me fez suar frio. Ela voltou com mais 2 facas. Vamos jogar um jogo, anunciou, empolgada. Olhei para Maria, tentando transmitir força, tentando dizer com os olhos que sairíamos dali, mas eu não sabia como. Tamires se agachou na minha frente, cortando as amarras das minhas pernas, mas mantendo os braços presos. Fez o mesmo com Maria. Depois, colocou uma faca no chão, entre nós dois. Um presente, disse, sorrindo. O jogo é simples. Um de vocês precisa me matar para o outro sobreviver. Minha respiração ficou irregular. Isso não podia estar acontecendo. Se nenhum dos dois fizer nada, bom, eu mesma escolho quem vai primeiro. Maria olhou para mim, o rosto coberto de lágrimas. O pânico dela era um espelho do meu. Mas ali, naquele momento, algo mudou. Não era apenas medo. Havia algo a mais em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar. O jogo tinha começado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. A faca no chão parecia brilhar sob a luz fraca da sala. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Minha mente gritava por uma saída, mas tudo o que eu via era a expressão de Tamires, satisfeita, esperando para ver até onde eu iria. Maria olhava para mim, os olhos arregalados, ofegante. Ela queria que eu fizesse alguma coisa, qualquer coisa, mas eu não conseguia. O que foi, Rodrigo? Tamires inclinou a cabeça, fingindo curiosidade. Você não disse que faria qualquer coisa por ela? Que amava sua esposa? Então prove. Pegue a faca. Eu não me movi.
Ela suspirou e se virou para Maria, aproximando-se devagar. Meu corpo se enrijeceu. Talvez ele não te ame tanto assim, Maria. Talvez você seja só um fardo para ele. Sabe, tem homens que gostam da estabilidade, mas no fundo, eles querem algo mais. Alguém como eu, alguém que faça o coração acelerar. Maria se encolheu quando Tamires passou a faca pelo seu rosto. Um toque leve, quase carinhoso. Ou talvez seja você que não o ama. Tamires continuou, sorrindo. Se for assim, Maria, por que você não pega a faca e resolve o problema? Maria chorava, mas não respondia. Eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Tempo acabando, cantarolou Tamires. Foi ali que Maria se moveu. Rápido, muito mais rápido do que eu esperava. Ela se jogou no chão e agarrou a faca. Por um segundo, achei que fosse me atacar, mas ela girou e, com um grito de desespero, avançou contra Tamires. O som do corte ecoou pela sala. Tamires arregalou os olhos e deu um passo para trás. Olhou para o próprio braço, onde uma linha vermelha começava a se abrir, e depois para Maria. Por um momento, ficou apenas parada. Então, sorriu. Finalmente, sussurrou. E então veio para cima de nós com tudo. Maria tentou desviar, mas Tamires era mais forte. A faca caiu da mão da minha esposa, deslizando pelo chão. Meu corpo reagiu sozinho. Me joguei para frente, derrubando a cadeira. Minhas costas bateram no chão com força, mas isso me deu uma chance. Estiquei as pernas e chutei Tamires com tudo no joelho. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de lado, a faca escapando de sua mão. Maria, a faca! Gritei. Ela engatinhou até a arma caída, mas Tamires já estava se levantando. Sem pensar, me arrastei pelo chão e dei uma ombrada nela, fazendo-a bater na mesa. O impacto fez taças e pratos caírem, estilhaçando-se no chão. Maria agarrou a faca. Tamires se virou para mim, os olhos cheios de ódio. Você nunca me mereceu. E então avançou. Mas Maria já estava pronta. A lâmina entrou em seu peito com força. Tamires parou, engasgando. Suas mãos tremiam. Olhou para Maria, surpresa. Tocou o próprio peito, sentindo o sangue quente escorrendo. Depois, sorriu de novo. Isso foi divertido. E então, caiu. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O corpo de Tamires caiu com um baque surdo. O sorriso ainda estava lá, como se até o último segundo ela tivesse gostado do jogo que criou. O sangue manchava o chão, espalhando-se em uma poça escura. Maria largou a faca, os dedos tremendo, o rosto sujo de lágrimas e suor. Meu peito subia e descia rapidamente. Eu ainda estava no chão, atordoado, o som da minha própria respiração ecoando nos meus ouvidos. O peso da realidade desabou sobre nós ao mesmo tempo. Maria se virou para mim. Eu nunca tinha visto aquele olhar nela antes. Rodrigo, o que a gente fez? A pergunta me atingiu como um soco. O que a gente fez? Nada daquilo parecia real. Mas o cheiro de ferro no ar, o calor do sangue espalhado, o corpo inerte no chão, tudo gritava que sim, era real. Maria me soltou, as mãos tremendo tanto que levou 3 tentativas para desatar o nó. Quando finalmente me livrei das amarras, minha primeira reação foi abraçá-la. Vai ficar tudo bem, murmurei, mas nem eu acreditava. Não fazia sentido chamar a polícia. Como explicaríamos aquilo? Como contaríamos que minha amante armou uma armadilha para nós e que, no fim, Maria teve que matá-la para sobreviver? Quem acreditaria nisso? A gente precisa... Maria olhou ao redor, perdida. Precisamos nos livrar do corpo. Ela disse isso quase num sussurro, como se falar em voz alta tornasse tudo ainda mais terrível. Eu assenti. Não havia outra opção. Levamos horas. Cada segundo parecia um pesadelo sem fim. Arrastamos o corpo de Tamires para o carro, rezando para que nenhum vizinho nos visse. Dirigimos até uma área isolada, um lugar onde ninguém pensaria em procurar.
Cavamos um buraco, mãos sujas, unhas cheias de terra, a respiração pesada, e então acabamos. O silêncio da floresta nos envolveu enquanto Maria olhava para o solo remexido. Eu queria dizer algo, mas não havia palavras. Não existia explicação, apenas o peso do que fizemos. Voltamos para casa sem trocar uma palavra. Entramos no banho juntos, mas não como antes. Era como se quiséssemos apagar as marcas daquela noite, mas sabíamos que nunca conseguiríamos. Os dias seguintes foram estranhos. Maria não falava muito. Eu tentava agir normalmente, mas sentia que algo estava errado. Até que, uma noite, acordei com ela me observando. "O quê?" murmurei, sonolento. Ela não respondeu. Apenas se deitou de novo, virando para o lado. Mas algo me dizia que, para ela, aquele jogo ainda não tinha terminado. Eu nunca fui do tipo que se deixa levar por superstições. Sempre achei que histórias sobre casas assombradas eram exageros ou invenções para assustar crianças. Mas se tem uma coisa que aprendi com o que aconteceu naquela casa, é que algumas coisas não precisam de explicação para serem reais. O lugar parecia perfeito à primeira vista. Uma casa pequena, discreta, afastada o suficiente para que ninguém nos incomodasse. Tiago e eu precisávamos de um refúgio longe de olhares curiosos, um lugar onde pudéssemos nos encontrar sem levantar suspeitas. Ele tinha uma vida estruturada demais para arriscar qualquer exposição, e eu só queria um pouco de atenção. Foi ele quem arranjou tudo. Disse que conhecia alguém que alugava casas por temporadas, sem perguntas. O preço era bom e a localização ideal. Eu não questionei. Desde o começo, no entanto, algo ali me incomodava. No dia em que chegamos, o cheiro dentro da casa era estranho, úmido e azedo, como se alguém tivesse suado ali por dias sem abrir uma janela. Tiago disse que era só mofo e que se resolveria com o tempo, mas eu não tinha tanta certeza. Mesmo depois de algumas semanas, o cheiro nunca desapareceu completamente. Outra coisa me perturbava: a sensação de que havia algo errado na estrutura da casa. Os cômodos eram pequenos e desajeitados, como se alguém tivesse tentado reformar o espaço e desistido no meio do caminho. No corredor que ligava a sala ao quarto, a parede da esquerda parecia deslocada, como se fosse mais grossa do que deveria. Mais de uma vez, enquanto passava por ali, senti um calafrio sem motivo. Mas o pior era a sensação constante de estar sendo observada. Eu não era paranoica, ou, pelo menos, nunca fui antes. Mas naquela casa, cada sombra parecia esconder algo. Cada pequeno ruído no meio da noite me fazia prender a respiração. Às vezes, jurava ouvir o som de passos abafados pelo chão de madeira, mesmo sabendo que Tiago já tinha ido embora. No começo, tentei ignorar. Convenci a mim mesma que era só culpa por estar vivendo aquele relacionamento secreto. Mas conforme o tempo passava, a inquietação crescia. Certos detalhes começaram a me perturbar. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. O armário do quarto, por exemplo, eu nunca o abria. Não tinha nada meu lá dentro, mas um dia percebi que uma das portas estava entreaberta. Não dei importância. Talvez Tiago tivesse mexido. Então, numa noite, acordei com a nítida sensação de que não estava sozinha. O quarto estava escuro, mas algo parecia diferente. Fiquei imóvel por longos minutos, esperando que meu coração desacelerasse. Quando finalmente estendi a mão para acender o abajur, ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar da casa. Como um sussurro. A casa velha, rangendo, talvez. Mas naquele instante, eu soube. Algo estava errado.
Depois daquela noite, dormir na casa se tornou um desafio. Mesmo com Tiago ao meu lado algumas vezes, a sensação de inquietação nunca me abandonava. Quando eu estava sozinha, cada pequeno ruído parecia amplificado. O rangido do teto, o leve estalo da madeira, até mesmo o vento soprando lá fora. Mas não era só isso. Coisas começaram a mudar de lugar com mais frequência. No banheiro, minha escova de cabelo apareceu dentro do armário, embora eu tivesse certeza de que a deixara na pia. O cobertor que eu dobrava no sofá ao sair reaparecia amontoado no canto quando eu voltava. Pequenas coisas, mas suficientes para me fazer questionar minha sanidade. Contei para Tiago, esperando que ele risse e dissesse que era bobagem, mas sua reação foi estranha. Ele apenas me olhou por um momento e deu de ombros. "Você deve estar cansada", disse. "Essas casas velhas fazem barulhos esquisitos." Eu quis acreditar. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção. Numa tarde, enquanto arrumava a cama, reparei em algo peculiar na parede do quarto. A tinta ali parecia diferente do resto, como se tivesse sido aplicada por cima de algo. Aproximei-me e passei a mão. A superfície era um pouco mais áspera. A ideia de que havia algo escondido atrás daquela parede não me saía da cabeça. E então, o cheiro não era só mofo, era suor, pesado, rançoso, impregnado nas paredes. E vinha do corredor. No dia seguinte, tomei coragem e comecei a bater na parede suspeita. Um som oco respondeu ao toque. Havia um espaço ali, algo escondido. A descoberta me deixou agitada. Esperei Tiago chegar naquela noite e contei o que tinha encontrado. Ele apenas sorriu. "Você anda assistindo muitos filmes, Rihanna." Algo na forma como ele falou aquilo me irritou. Mas deixei passar. Mais tarde, enquanto ele dormia, peguei uma chave de fenda e comecei a forçar a parte inferior da parede. A madeira rangeu, resistiu um pouco, depois cedeu. Um pedaço se soltou, revelando um vão escuro, e então eu vi. Atrás daquela parede havia um corredor estreito. Um espaço apertado e claustrofóbico, oculto dentro da casa. O cheiro ali dentro era insuportável. Senti meu estômago revirar, mas continuei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. A luz do meu celular tremia enquanto eu a direcionava pelo vão. Primeiro, vi poeira, teias de aranha, madeira envelhecida e então uma pilha de roupas jogadas no canto. Roupas sujas, roupas de homem. O ar ficou pesado. Um arrepio gelado percorreu minha espinha quando percebi que aquilo significava apenas uma coisa. Alguém estivera ali. Talvez ainda estivesse. Meu primeiro instinto foi sair correndo e acordar Tiago, mas algo me fez hesitar. Ele sabia. Eu não sabia como, mas algo dentro de mim dizia que ele sabia, desde o começo. Voltei para o quarto, tentando acalmar minha respiração. Me deitei ao lado dele e fechei os olhos. Mas o sono não veio. Fiquei ali, ouvindo, tentando captar qualquer ruído vindo daquele corredor escondido. Foi só na madrugada que ouvi passos, lentos, arrastados. Fiquei imóvel, deitada ao lado de Tiago, tentando convencer a mim mesma de que estava imaginando tudo. Mas os passos dentro da parede eram reais. Eu sentia o chão vibrar levemente a cada movimento lento, como se alguém estivesse se esgueirando dentro daquele espaço estreito. O cheiro de suor e poeira estava mais forte do que nunca, quase sufocante, e eu sabia que precisava sair dali. Mas o medo me segurava na cama. Virei o rosto para Tiago, esperando que ele estivesse acordado, que tivesse ouvido o mesmo que eu. Mas ele continuava ali, imóvel, a respiração ritmada, como se nada estivesse acontecendo. Algo dentro de mim dizia que aquilo estava errado, que ele não estava dormindo de verdade. Engoli em seco, me obriguei a me mover devagar, deslizando para fora da cama sem fazer barulho, e caminhei descalça até o corredor. O buraco na parede que eu abrira mais cedo estava lá,
Um espaço escuro no qual eu não queria olhar, mas precisava. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta e minha mão tremia enquanto eu segurava o celular para iluminar o vão. Primeiro, vi apenas poeira e madeira velha, mas então algo se moveu. Um brilho, olhos refletindo a luz. Alguém estava lá dentro. Meus músculos travaram, o ar ficou preso nos pulmões. Meu instinto gritava para correr. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, uma voz soou atrás de mim. Você encontrou, né? Meu corpo gelou, girei devagar, sentindo a adrenalina inchar em meu peito. E lá estava Tiago, encostado no batente da porta do quarto, me observando com um meio sorriso. Desde quando você sabe? Minha voz saiu fraca e ele apenas inclinou a cabeça de lado, como se aquilo não tivesse a menor importância. Desde o começo. Meu estômago revirou, minhas mãos ficaram frias. Eu queria perguntar mais, queria entender o que estava acontecendo, mas o pânico não me deixava pensar. Tiago deu um passo à frente, sua presença de repente muito maior, muito mais ameaçadora, e algo na sua expressão me fez perceber que eu nunca estive segura naquela casa. Você nunca se perguntou por que o aluguel era tão barato? Ele disse com uma calma assustadora, e tudo pareceu girar ao meu redor. Minha mente trabalhou rápido, tentando juntar as peças, tentando encontrar uma saída, mas então ele riu, um som baixo e sem humor, e completou. Ele já estava aí quando aluguei. Achei interessante. O que aconteceu depois foi um borrão de adrenalina e puro instinto. Meu corpo se moveu antes que minha mente processasse o que estava acontecendo. Corri na direção oposta, mas Tiago foi mais rápido, segurou meu braço com força e me empurrou contra a parede. Tentei me soltar, minhas unhas cravaram na pele dele, mas ele apenas apertou mais, os olhos brilhando com algo que eu nunca tinha visto antes. Calma, Rihanna, não precisa disso, ele sussurrou, como se estivesse lidando com uma criança assustada. O corredor apertado tornava tudo pior. O cheiro de suor e mofo estava impregnado no ar. E a única coisa que passava pela minha cabeça era que eu precisava sair dali. Precisava escapar antes que fosse tarde. Forcei meu joelho para cima, acertando o estômago dele, e aproveitei o momento em que ele afrouxou a pegada para correr. Atravessei a sala quase tropeçando. Alcancei a porta, mas ao puxar a maçaneta percebi que ela estava trancada. O pânico subiu pela minha garganta. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava girar a chave, mas Tiago já estava atrás de mim. Seu braço envolveu minha cintura e me puxou para trás. E foi aí que eu vi. A porta do vão secreto estava aberta. O homem dentro do corredor estava ali. Foi rápido demais. Ele saiu do escuro como um animal encurralado, os olhos arregalados, o rosto sujo, a expressão de pura fúria. Tiago não teve tempo de reagir antes de ser puxado para dentro do espaço estreito. O grito dele ecoou pela casa, alto e desesperado, um som que eu nunca vou esquecer. Corri sem pensar. Atravessei a sala e me joguei contra a janela, sentindo o vidro estilhaçar ao meu redor enquanto meu corpo caía para fora. Não sei quanto tempo fiquei deitada do lado de fora, o vento frio batendo na minha pele, o sangue escorrendo pelo meu braço, cortado pelos cacos. Me arrastei para longe, minha respiração entrecortada, o coração disparado. Olhei para trás apenas uma vez. A casa estava silenciosa, a porta do corredor secreto aberta, mas não havia sinal de Tiago, nem do homem. Não chamei a polícia, apenas fui embora. Peguei o primeiro ônibus e deixei aquele lugar para trás, sem olhar para trás sem tentar entender. Mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo o rosto daquele homem emergindo do escuro. E me pergunto quantas outras casas escondem segredos como aquele.
Eu nunca fui um homem violento. Sempre me orgulhei de ser alguém equilibrado, que resolvia as coisas com conversa, com paciência. Mas todos têm um limite. O meu se rompeu na noite em que vi minha esposa nos braços de outro homem. E não era qualquer homem, era Marcos, meu melhor amigo. O pior de tudo é que não foi um flagra acidental. Eu precisei saber, precisei ver com meus próprios olhos, porque as peças não se encaixavam mais. Letícia estava distante havia semanas, talvez meses. O toque dela esfriou. Os olhares se tornaram ausentes. As desculpas para evitar minha presença se multiplicaram. Eu não queria aceitar a verdade, mas o coração sempre sabe. Foi assim que acabei seguindo Letícia naquela noite chuvosa. Não por paranoia, mas porque algo dentro de mim gritava que eu precisava fazer isso. Vi quando ela saiu de casa sem me avisar, arrumada demais para uma simples noite com as amigas. Dirigi atrás dela, mantendo distância, o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Ela estacionou em frente a um hotel discreto no centro da cidade. Eu parei do outro lado da rua, observando enquanto ela entrava. 15 minutos depois, Marcos chegou. O choque foi como um soco no estômago. Eu sentia meu peito queimar, minha visão ficar turva. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ela pôde? Eu deveria ter ido embora. Deveria ter respirado fundo e pensado antes de agir. Mas não pensei. Atravessei a rua sob a chuva e entrei no hotel, movido por uma raiva que nunca tinha sentido antes. Na recepção, a mulher de uniforme me olhou com desinteresse. "Posso ajudar?" perguntou, sem levantar os olhos do monitor. "O casal que acabou de subir", falei, sentindo minha voz falhar. "Qual o quarto?" Ela me lançou um olhar suspeito, mas apontei para a aliança na minha mão trêmula. "Minha esposa está lá", completei, forçando um sorriso nervoso. Talvez por pena, talvez por descuido, ela me deu a resposta. O elevador parecia se arrastar até o andar certo. Meus pensamentos se misturavam entre raiva, dor e o medo do que encontraria. Quando a porta se abriu, o corredor estava deserto, iluminado apenas por lâmpadas amareladas. O número da porta era 308. Meus passos ecoaram pelo carpete enquanto me aproximava. Parei em frente ao quarto e respirei fundo. Coloquei a mão na maçaneta, tentando decidir se batia ou arrombava. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, algo aconteceu. O ar ao meu redor mudou. A eletricidade no corredor piscou por um segundo e um arrepio percorreu minha espinha. Meus ouvidos uniram, como se eu estivesse embaixo d'água. E então, sem aviso, fui jogado para trás com uma força brutal. Meu corpo bateu contra a parede e uma dor aguda atravessou minha cabeça. Tudo ficou escuro. Quando acordei, não estava mais no hotel. Não estava nem na cidade. Eu estava em um lugar frio, úmido, com um cheiro de podridão que me fez engasgar. A escuridão era quase total, exceto por algumas tochas fracas nas paredes de pedra ao meu redor. O pânico tomou conta de mim enquanto tateava ao redor, tentando entender onde diabos eu estava. Foi só quando olhei para meus braços e pernas que percebi os símbolos. Marcas vermelhas talhadas na minha pele, formando padrões que eu não reconhecia. Linhas entrelaçadas, círculos, palavras que não eram de nenhum idioma que eu conhecia. O medo me engoliu por inteiro, porque naquele momento eu soube que não era apenas um homem traído. Eu era um prisioneiro. A primeira coisa que tentei fazer foi me levantar, mas meu corpo parecia pesado. As pernas estavam dormentes, como se tivessem sido amarradas por horas. Me apoiei na parede fria da caverna e senti a umidade escorrer pelos meus dedos. O cheiro era pior agora. Um odor acre de carne estragada misturado com algo metálico, ferruginoso. Eu precisava sair dali. Dei um passo hesitante e senti uma dor aguda nos pulsos. Olhei para baixo e percebi que havia mais marcas nos meus braços.
algumas ainda sangrando. Como aquilo tinha acontecido? Quem tinha feito aquilo comigo? A escuridão era espessa, mas eu conseguia enxergar um pouco graças às tochas presas às paredes. O caminho à minha frente era estreito e sinuoso, como se fosse um túnel esculpido às pressas. Respirei fundo e segui em frente, com o coração batendo descompassado. A cada passo, a sensação de que eu não estava sozinho crescia. Foi quando ouvi os sussurros. Não eram vozes normais. Eram palavras arrastadas, ditas em um idioma desconhecido, repetindo-se em um tom hipnótico. Me escondi atrás de uma rocha e tentei localizar de onde vinha o som. Foi então que os vi. Um grupo de pessoas vestidas com mantos escuros, ajoelhadas em torno de um círculo desenhado no chão. No centro, uma silhueta conhecida. Marcos. Ele estava em pé, os braços erguidos, recitando aquelas palavras sombrias. Seu rosto não tinha nenhuma expressão, apenas um olhar vazio, como se estivesse em transe. Meu peito se apertou. O que ele estava fazendo ali? Como ele estava envolvido com aquilo? Foi então que percebi: as pessoas ajoelhadas não estavam apenas ali para assistir. Uma delas foi puxada para o centro do círculo, e antes que pudesse gritar, algo aconteceu. Não sei explicar o que vi. O ar ao redor dela distorceu, como se o espaço estivesse se partindo. Uma sombra saiu do chão, algo amorfo, pulsante, e envolveu seu corpo. O som do osso se partindo ecoou pela caverna, e eu me obriguei a tampar a boca para não gritar. Ela foi devorada, sugada para dentro daquela coisa escura, desaparecendo em segundos. Meu corpo inteiro tremia. Foi quando Marcos olhou na minha direção. Seus olhos me encontraram, como se ele soubesse que eu estava ali o tempo todo. Ele sorriu. E então a caverna tremeu. A caverna parecia viva. O chão tremeu sob meus pés e um rugido surdo percorreu o túnel como um trovão distante. O círculo onde Marcos estava começou a brilhar com uma luz doentia, pulsante, e eu senti meu estômago revirar. Algo estava sendo invocado. Meu instinto me mandava correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão, como se a própria caverna me segurasse. Marcos começou a caminhar na minha direção, sem pressa, os pés deslizando sobre a pedra irregular, sem fazer som algum. Eu sabia que você viria, Vinícius. A voz dele era calma, como se estivéssemos conversando em um bar e não em um pesadelo subterrâneo. Foi rápido, mais do que eu esperava. Você sempre foi inteligente. Meus olhos estavam fixos nele, mas minha mente ainda tentava entender. Meu melhor amigo, o cara que conhecia minha vida inteira, que dividia comigo os segredos mais sujos da adolescência. Ele estava ali, no centro de um ritual, depois de ter tomado minha esposa, depois de me trazer para aquele inferno. A raiva me fez recuperar os movimentos. Dei um passo para trás, procurando desesperadamente uma saída. Mas as sombras ao redor se moveram comigo. Elas rastejavam pelas paredes e pelo chão como serpentes sem corpo, sussurrando coisas que minha mente não conseguia decifrar. O que você fez comigo? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Marcos sorriu, inclinando a cabeça para o lado. Fiz o que precisava ser feito. Atrás dele, os outros encapuzados continuavam ajoelhados, imóveis, como se não existissem mais. O círculo no chão ainda pulsava, e foi então que percebi. A caverna estava morrendo. As pedras pareciam dissolver-se no ar, como fumaça. O espaço tremia, distorcia, como se estivesse sendo consumido de dentro para fora. Letícia sabia? A pergunta escapou da minha boca antes que eu pudesse contê-la. O sorriso de Marcos se alargou. Ela aceitou o que eu sou muito antes de você perceber. Um nó se formou no meu peito. Você... Minha voz falhou. Você a sacrificou?
Por um instante, eu vi surpresa nos olhos dele. Sacrificar Letícia? Ele riu, e o som me deu arrepios. Ah, Vinícius! Algo se moveu atrás dele, algo alto, enorme, e então ela saiu da escuridão. Não era mais Letícia, era algo que um dia foi Letícia, mas seu rosto estava errado. Os olhos eram negros e fundos demais. A boca se estendia além do que um ser humano deveria ser capaz. Seu corpo estava coberto pelos mesmos símbolos que estavam em mim, mas nela eles brilhavam, pulsavam, como se a carne dela estivesse viva por conta própria. Meu coração quase parou. Você achou que ela era uma vítima? Marcos murmurou. Você nunca entendeu nada, Vinícius. Letícia deu um passo à frente, e as sombras ao redor dela vibraram, como se estivessem se curvando diante de algo muito maior do que eu poderia compreender. Foi quando entendi. Eu nunca fui o traído. Eu fui o escolhido. Meu corpo inteiro tremia, mas não era só medo. Era algo mais profundo, como se algo estivesse sendo arrancado de mim, como se minha própria existência estivesse se desmanchando diante da verdade. Letícia, minha esposa, aquela por quem eu chorava noites inteiras enquanto suspeitava de sua traição, não era uma vítima, nunca tinha sido. Marcos não era apenas um traidor, um amigo que tomou o que era meu. Ele era algo além disso, algo antigo, algo que sempre esteve à espreita. E eu era apenas um peão, um pedaço de carne que foi preparado durante anos para um propósito que eu jamais entenderia. Eu queria gritar, correr, lutar contra aquilo, mas meus pés não respondiam. O chão sob mim não era mais firme. Era como se eu estivesse pisando em algo vivo, algo que pulsava no mesmo ritmo das marcas queimadas em minha pele. Letícia se aproximou mais um passo e eu vi seu rosto se distorcer em algo impossível. Os olhos afundando ainda mais, a boca se partindo em um sorriso que não deveria existir. Senti as sombras ao redor me apertando, rastejando sobre mim como mãos invisíveis, deslizando pelos meus braços, pelo meu rosto, sussurrando coisas que minha mente não conseguia processar. Eu ia morrer, eu ia ser consumido, mas então aconteceu. O brilho no chão começou a vacilar. Os símbolos queimados em minha pele pulsaram de um jeito diferente, como se algo estivesse reagindo dentro de mim. Vi Marcos franzir a testa, confuso, e Letícia parou de andar. Algo estava errado, algo fora do controle deles. As sombras que me prendiam se dissolveram e, de repente, senti que conseguia me mover. Não pensei, apenas agi. Corri. Meus pés tropeçaram em pedras soltas. O ar gelado rasgava meus pulmões enquanto eu me arrastava pela caverna, os sussurros se transformando em gritos atrás de mim. Não olhei para trás, só continuei correndo, ignorando a dor, o medo, o desespero. O túnel parecia não ter fim, cada passo me levava mais fundo na escuridão, mas então vi uma rachadura na parede, uma fresta de luz pálida. Joguei meu corpo contra ela, rasgando minha pele nas pedras afiadas, forçando-me para fora daquele pesadelo. Caí. O impacto foi duro. O ar foi arrancado dos meus pulmões, mas eu estava fora. A caverna atrás de mim tremia. Os gritos ainda ecoavam lá dentro, mas algo estava mudando. O chão começou a rachar, um vento quente soprou ao meu redor e, antes que eu pudesse reagir, a entrada desabou, selando tudo para sempre. Fiquei ali deitado por um tempo, sentindo o mundo girar ao meu redor. Minha pele ardia, minha cabeça latejava, mas eu estava vivo. Quando finalmente consegui me levantar, percebi que não reconhecia onde estava. O céu acima de mim era cinza, as árvores ao redor tinham formatos distorcidos, o ar tinha um cheiro estranho, metálico. Não era mais o mesmo mundo. Algo tinha mudado. Demorei dias para encontrar um caminho de volta para a civilização.
As pessoas me olhavam estranho, cochichavam sobre meu estado. Eu sabia que ninguém acreditaria no que aconteceu, então fiquei em silêncio. Mas então, semanas depois, a notícia saiu nos jornais. Marcos foi encontrado morto em seu apartamento. A causa da morte, indeterminada. O corpo, quase irreconhecível. E Letícia nunca mais foi vista. Eu deveria me sentir aliviado, mas toda noite, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele sorriso impossível. Ainda ouço os sussurros. Eles não me deixaram completamente. Algo ficou comigo. Algo mudou em mim. E eu sei que um dia, de alguma forma, eles vão voltar para terminar o que começaram.